Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje eu vou utilizar potes de conserva para fazer uma linda lanterna decorativa, essas com cara de loja de decoração. Então bora pro vídeo? Eu trouxe esses dois potes aqui para mostrar que pode ser de qualquer tamanho. Hoje eu vou usar esse maior aqui para fazer o meu trabalho, mas poderia fazer nesse aqui sem problema nenhum, tá? Então usem os potes que vocês têm aí. E para a gente começar, a gente vai precisar também de 4 ripas de madeira. Essas aqui são ripas de pinos de 2 centímetros por 1. E eu cortei exatamente no tamanho que chega aqui na bordinha, aqui onde vai começar a rosca do vidro, né? Onde enrosca a tampa. Então, eu cortei exatamente desse tamanho. Nesse meu pote aqui, deu 14 centímetros. Mas aí vocês vão medir no pote que vocês têm em casa, tá? Por exemplo, esse aqui teria que ser já um pouquinho maior. E nós vamos precisar também de papelão. Então, a medida que eu vou ter que cortar do papelão, eu vou cortar 2 círculos. Um que vai na base e outro que vai nessa parte aqui. Então, eu preciso que essa medida seja com o diâmetro do tamanho que vai ficar com essas ripas aqui no lugar, tá? Então, vocês coloquem aí no vidro de vocês, porque dependendo do tamanho do vidro, vai mudar a medida do diâmetro, tá? Deixa eu pegar essa canetinha aqui mesmo para marcar. Então, vocês têm que colocar os taquinhos, né, as ripas aí, e dar uma marcadinha, ó, para que vocês tenham a ideia de que tamanho vai ser esse diâmetro, tá? Então, agora eu vou tirar, vou medir aqui para a gente ver o tamanho. Então, ficou com 14 centímetros esse diâmetro. Então, eu sei que eu tenho que fazer, na verdade, 4 círculos, né? Porque eu vou precisar para essa parte de cima aqui e eu vou fazer eles duplos, né? Então, vai 2 círculos embaixo e 2 em cima para ficar mais resistente. Então, agora com o compasso, né? Ou vocês peguem uma peça que tem essa circunferência aqui de 14 centímetros, né? Para usar como base, ou façam com o compasso. Eu vou fazer com o compasso, tá? Então, aí para a gente usar o compasso, a gente precisa marcar exatamente o meio da nossa medida, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, no 7, né? Metade de 14. E aí, com o compasso, é só a gente fazer o círculo. Eu vou fazer aqui. Ó, então, agora eu coloco aqui no centro, vou até a medida que eu marquei. E é só traçar. Tá? Então, eu vou cortar agora aqui com o estilete, pode ser com a tesoura também, eu prefiro o estilete. E aí, depois eu vou passar esse mesmo círculo, né, para os outros pedaços de papelão, para que eu fique com 4 círculos dessa mesma medida. Então, vou recortar. Eu gosto de recortar com estilete, porque eu acho que o corte fica melhor, tá? Mas pode ser com a tesoura também. É que a tesoura, eu acho que ela dá uma amassadinha aqui no papelão e eu não gosto muito, mas se vocês não têm habilidade aí com estilete, cortem com a tesoura. Agora que eu já tenho um modelo, né, então é só eu marcar, usar esse como molde e marcar mais 3, porque eu vou precisar de 4. Então, fiquei com 4 círculos iguais, né, de 14 centímetros de diâmetro, que é o tamanho ideal do vidro que eu vou usar. E 2 desses papelões eu vou usar na base, tá? Então, depois eu vou colar eles e eu vou usar assim como ele está.
Esses outros dois que vão nessa parte aqui de cima, eu preciso cortar ainda aqui no meio o tamanho do diâmetro da boca do vidro. Então eu vou colocar aqui, tentar centralizar o máximo, né, possível, para ficar bem no meio, e vou marcar esse diâmetro aqui. Então eu vou ficar com esse círculo assim vazado no meio. E aí eu vou colocar aqui em cima da outra parte e vou marcar e cortar também. Vou cortar esse aqui também. Então eu fiquei com as peças duplas, né? Então eu vou colar agora com a cola quente uma na outra. Agora, antes de montar essas peças no vidro, eu vou revestir com essa aqui é uma esteira de praia, um pedaço de uma esteira de praia. Eu já tinha utilizado ela para fazer uma caixa organizadora e sobrou, então eu vou usar para revestir o papelão. Então eu vou colar, como essa esteira, ó, aqui ela até tá colada com fita atrás, porque senão ela desfia, né? Ela é toda costuradinha. Então se a gente cortar ela sem colocar uma fita aqui ou antes de colar, ela vai desfiar toda. Então por isso eu vou colar, né, essas peças aqui, e aí depois que elas estiverem coladas eu recorto, viro as peças, colo de novo e recorto do outro lado. Assim a gente garante que não vai desfiar, né, a esteirinha. Bom, conforme a gente vai cortando, ela vai se desfazendo, então por isso que é importante a gente colar primeiro. Tá forradinha. Agora eu vou recortar essa aqui também, depois eu viro e colo do outro lado para forrar o outro lado também. E essa parte aqui do meio eu vou cortar com o estilete. Ó, gente, na hora que eu cortei, ó, mesmo eu passando cola e tudo, eu acho que não ficou a cola bem ali e acabou soltando, mas não tem problema. E se acontecer isso com vocês também, é só colocar um pouquinho de cola ali, pega essas sobrinhas aqui, ó, e coloca ali no onde tá faltando, tá? Então a gente consegue resolver, caso solte aí, né, no trabalho de vocês também. E aí é só cortar o excesso e já vai ficar perfeito. E agora é só enfiar aqui essa parte do círculo vazado na boca do nosso pote, tá? Ele tá bem certinho, então ele entra, né, com uma certa dificuldade aqui, mas é importante que ele fique assim bem certinho, né, para ele não ficar bambando. Então eu já encaixei essa parte aqui.
E agora, quando eu coloquei aqui para colocar as ripas, eu percebi que elas ficaram um pouquinho maiores, porque eu não considerei, né, que eu ia fazer duplo, então ela teria que ficar um pouquinho menor, senão o vidro vai ficar levantado. Mas aí qual é a solução que eu encontrei? Tá? Eu vou dividir com vocês porque pode ser que aconteça aí. Então eu cortei mais um pedacinho do papelão, revesti também com a esteirinha e eu vou colar aqui embaixo. Fiz um enchimento, né, na verdade. Então agora eu vou colar aqui e aí vou fazer um acabamentinho aqui com o sisal fininho para não ficar aparecendo aqui nessa essa parte do micro-ondulado do papelão. E aí deu certinho, ó. Aí vai encaixar aqui direitinho e o vidro não vai ficar flutuando. Então, vocês já sabem que tem solução caso isso aconteça aí. Claro que como eu medi antes, né, de estar com as peças aqui, aí por isso deu essa diferença. Então, se vocês quiserem deixar para cortar os taquinhos depois que montar, aí é mais certo que não vai ter erro, né, na medida. E aí também não precisa fazer esse enchimento aqui que eu acabei tendo que fazer. Então, vou passar cola. Passo cola aqui na... E para colar então as ripas, eu vou usar como base essa marcação que tem aqui bem do meio do vidro, tá? Que tem desse lado e tem desse. Então eu vou começar por aqui. E eu vou colar só agora na parte de cima e no vidro, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, nessa parte de cima e aqui no meio da ripa. E aí eu vou posicionar. E vou colar no vidro e aqui em cima. Na parte de baixo eu só tô apoiando, mas eu não colei ainda. E agora eu vou medir aqui o meio entre as duas ripas. Aqui tem 17. Marquei aqui o meio com a caneta aqui também, marquei um pontinho. E vou fazer a mesma coisa, passando a cola. Tá? Então, ficou assim. Ainda não colei no fundo, nessa parte aqui. E agora eu vou passar cola, então, nessa parte aqui, para colar o fundo. Vou passar nas ripas e também nessa parte aqui do fundo do pote. Agora eu vou colocar esse sisal mais grosso aqui. Eu cortei um pedaço aqui de 40 centímetros e aí eu vou colocar aqui. Aí vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, né, com esse sisal. Eu vou fazer como se fosse um 8. Então ele vai ficar assim. Vou colar com a cola quente. Aí eu vou colar aqui na base, aqui de cada lado aqui da ripa e depois aqui nessa parte de cima também, tá? E olha que linda que tá ficando. Agora faltam os acabamentos, né? Faltam os acabamentos aqui, aqui. Mas antes eu vou fazer esse acabamento aqui. Aí eu cortei umas tirinhas. Vou ver essa aqui que eu acho que é menorzinha que eu cortei. Ó. Eu cortei uma tirinha do tamanho aqui que sobrou, né, na boca do meu pote.
E eu vou agora revestir com esse sisal mais fininho. Então eu vou passar a cola quente só na pontinha aqui. Eu já revesti toda a tirinha que vai nessa parte aqui de cima. E eu vou fazer também um pezinho aqui para essa lanterna, tá? Que vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar um pouquinho menor que a base. E eu vou colar ele duplo, tá? Então eu cortei essa tirinha aqui dupla. E eu vou colar uma na outra agora com a cola quente e vou revestir com esse sisal aqui também. Lembrando que esse aqui eu não fiz duplo, tá, gente? Esse aqui é só um papelão mesmo. Agora esse aqui, como ele vai ser o pé, né? Eu quero que ele fique mais resistente. Então, por isso que eu tô colando ele assim duplo para depois passar o sisal. Eu terminei, então, a tirinha dupla, né? Que eu vou colar embaixo. E aí eu vou agora colar ela aqui para fechar esse círculo. O pezinho já tá pronto. Agora vou colar essa parte aqui, que é a parte de cima. E agora eu vou fazer o acabamento nessa parte aqui e nessa parte de baixo. E eu vou usar o mesmo sisal que eu usei aqui nessa parte entre as ripas. E aqui, gente, sempre deixem a emenda, né, do sisal para o mesmo lado. Então aqui em cima eu comecei aqui, tô começando no mesmo lugar embaixo. E agora só falta um detalhe para finalizar essa lanterna, que é a alça. E para fazer o acabamento das alças da lanterna, eu usei essas pecinhas aqui de bijuteria, que são para acabamento em colares de cordão ou de couro. E também usei 2 argolinhas também para bijuterias. E olha que coisa mais linda que ficou essa lanterna. Ficou com cara de decoração costal, praiana. Ficou muito lindo o resultado. O vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor me deixe um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto.